Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é raro é humano, hoje eu decidi trazer-vos aqui um vídeo onde vou apresentar alguns dos principais erros cometidos em matemática básica. E vamos começar aqui por um tema muito importante desde que se aprende esta matéria na escola. 4 ao quadrado é diferente de 4 vezes 2. O que é uma potência, antes de mais? Eu já fiz um vídeo, entretanto, sobre potências, depois podem dar uma vista de olhos. Uma potência é uma base que está elevada a um determinado expoente. O expoente diz, ou diz-nos, quantas vezes é que a base se vai repetir com multiplicação. Ou seja, 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4. Ou seja, o 4 repete-se duas vezes, que é exatamente o número que está aqui no expoente. E 4 vezes 4 é igual a 16. O que é que acontece muitas vezes? É pensar assim, 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 2. Isto está completamente errado. Até porque 4 vezes 2 é igual a 8. E 8 é diferente de 16. Portanto, não cometam este erro. É a mesma coisa que dizer que, por exemplo, 3 ao cubo é igual a 3 vezes 3. Que, por sua vez, é igual a 9. Isto está completamente errado. 3 vezes 3 é a base que se repete 3 vezes com multiplicação. É 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. Portanto, como podem ver, é completamente diferente 9 de 27, certo? O 27 é 3 vezes maior do que o 9. Porquê é que se comete este erro muitas vezes? Talvez por causa desta potência, que é o 2 ao quadrado. Aqui é indiferente. Porquê? Porque o 2 ao quadrado é a base que é 2 que se repete duas vezes. É 2 vezes 2, que é igual a 4. Mas não é porque nós multiplicamos o 2 pelo 2. É porque é o 2 que se repete duas vezes. Esta é a única potência em que nós podemos pensar assim, ou seja, podemos até pensar de maneira errada, mas o resultado final vai dar certo na mesma. Mas não porque isto é 2 vezes 2, mas sim porque a base se repete duas vezes. Aqui também não é 3 vezes 3, é o 3 que se repete 3 vezes, como está aqui em baixo, que dá 27, enquanto que 3 vezes 3 dá 9. Outro erro que se comete muito em matemática é quando se começa a trabalhar com números negativos. Dizer que, por exemplo, que menos 2 mais 5 é igual a 7. Ou dizer que menos 3 menos 2 é igual a 5. Porquê é que estas situações estão erradas? Aqui neste caso temos uma soma de dois números com sinais diferentes. O que é que diz a regra neste caso? É que nós atribuímos o sinal do número maior, que neste caso é o 5, ou seja, o resultado será positivo, mas depois não vamos somar os números. Vamos fazer o número maior menos o número menor, 5 menos 2. Esta está errada e a resposta certa será 3. E porquê que esta situação aqui também está errada? Muitas vezes pensa-se assim, menos com menos dá mais. Mas não é verdade, porque menos com menos só dá mais na multiplicação e na divisão. Na soma e na subtração, sinais iguais, mantemos o sinal. Como é aqui o caso, menos com menos, ou seja, o 5 está completamente errado. Menos com menos dá menos, porque nós temos um número negativo, e vamos adicionar, digamos assim, outro número negativo. Portanto, o resultado tem que ser negativo também. Fica menos e depois somamos os números. Fazemos 3 mais 2, que dá 5. Ou seja, o resultado correto é menos 5. Agora, na multiplicação, sim. Se nós tivermos menos 3 vezes menos 2, pus aqui este parênteses para os sinais não ficarem juntos, normalmente usa-se assim. Aqui neste caso, menos com menos dá mais. Ou seja, colocamos o sinal positivo, não é preciso pô-lo aqui porque quando não tem sinal subentende-se que é positivo, e fazemos 3 vezes 2, que é igual a 6. E aqui sim, isso está correto. Mas só nas divisões e nas multiplicações, na soma e subtração, a regra é sempre, se os sinais forem iguais, ou seja, se tivermos mais com mais, fica mais. Se tivermos menos com menos, fica menos.
E se tivermos sinais diferentes, que será este caso, vamos atribuir o sinal do número maior e depois fazemos o maior menos o menor. Eu também já tenho um vídeo sobre isto, é logo dos primeiros vídeos que saiu aqui no canal, deem uma vista de olhos para perceberem melhor aqui esta parte. Mas o mais importante quando estamos a fazer este tipo de operações é tomar atenção à operação principal. Nós temos que ver se é uma soma ou uma subtração ou se é uma multiplicação e uma divisão para depois colocarmos os sinais corretos. Agora vamos a outro erro muito comum, ou a erros muito comuns também, quando se trabalha com frações. Já sabemos que uma fração tem um numerador, que é o algarismo que está em cima na fração, temos o traço de fração e temos o denominador, que é o número de baixo. Agora, por exemplo, 1/2 vezes 2/4 é igual a quanto? Numa multiplicação de frações, nós fazemos o numerador vezes o numerador, ou o numerador de uma fração vezes o numerador da outra fração, 1 vezes 2 que dá 2, e depois colocamos o traço de fração e fazemos o denominador de uma fração vezes o denominador da outra fração. Neste caso, 2 vezes 4 dá 8. Este é o resultado final. Agora, que erro é que se costuma cometer? É o seguinte. Imaginem que temos 1/2 mais, em vez de vezes, 2/4. E vamos aqui fazer esta conta e o resultado será 1 mais 2, 3. 2 mais 4, 6. 3 sextos, que depois ainda poderia ser simplificado, mas não o vou fazer porque isto está completamente errado. Portanto, nem vamos continuar a fazer. Qual é que é a diferença entre a multiplicação e a soma ou subtração? Temos primeiro que reduzir ao mesmo denominador. Como é que fazemos isso? Temos que igualar estes dois números. Podemos multiplicar aqui por 2 e esta fração podemos manter como está. Como é que isto ia ficar? 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. A segunda fração fica igual porque já tem denominador 4. E depois, para fazer a soma, somam-se os numeradores, mas não se somam os denominadores. O denominador fica igual. E depois aqui, por acaso, 4 a dividir por 4 é igual a 1. E este seria o resultado final. Vamos agora aqui a outro erro. Aliás, este aqui nem é bem um erro, é uma coisa que se faz, mas que vai dificultar em termos de cálculo. Portanto, devemos evitar fazê-lo. Que é, por exemplo, ter uma multiplicação de frações, que é 1/2 vezes 2/4. E, em vez de fazermos a multiplicação normal de frações, que é multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador, antes de fazer isto, reduzir ao mesmo denominador. Podemos fazê-lo, porque reduzindo ao mesmo denominador vamos obter frações equivalentes e o resultado será o mesmo. A questão é que vamos estar a dificultar em termos de cálculo e a probabilidade de nos enganarmos é maior. Imaginem que nós fazemos assim. Como os denominadores são diferentes, se fizéssemos como fazemos na soma, multiplicávamos esta fração por 2 e fazíamos 2 vezes 1, não se esqueçam desta questão, temos que multiplicar sempre o denominador, mas também o numerador. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. A segunda fração fica igual porque já tem denominador 4. E depois então fazemos 2 vezes 2, 4. Fazemos a multiplicação normal de frações. 4 vezes 4, 16. E depois temos que simplificar. Não é obrigatório, mas vai apresentar na forma irredutível. Convém apresentarmos sempre desta forma. Temos que dividir aqui. É possível dividir aqui o numerador por 4 e o denominador por 4. Não se esqueçam que temos que sempre dividir ou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número para obtermos frações equivalentes. Caso contrário, vamos estar a alterar o resultado. Isto aqui é igual, 4 a dividir por 4 é 1 e 16 a dividir por 4 é 4. Isto está completamente correto, mas se vocês repararem, nós complicamos.
aquilo que podia ser resolvido num único passo, tivemos que fazer aqui uma série de coisas. Reduzir ao mesmo denominador, fazer a multiplicação e simplificar. Se nós tivéssemos feito logo assim, em vez de reduzirmos aqui ao mesmo denominador, deixávamos estar assim, fazíamos 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 4, 8. Neste caso também temos que simplificar, ou é possível simplificar. Dividimos por 2, porque o numerador e o denominador são pares. É sempre possível dividir por 2. 2 a dividir por 2 dá 1. E 8 a dividir por 2 dá 4. Como podem ver, o resultado deu exatamente igual. E principalmente quando se está a fazer uma avaliação em que o tempo é limitado, convém irmos sempre pelo caminho mais fácil possível. E agora, vamos aqui finalmente ao último erro que eu selecionei para este vídeo de hoje, que é o seguinte. Nós gostamos muito de chegar a uma operação e conseguir cortar e simplificar assim desta maneira. É muito satisfatório, é verdade. Por exemplo, quando temos 2 vezes 3 vezes 5 sobre 3 vezes 5, nós podemos resolver isto normalmente. Portanto, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. E depois 5 vezes 3, ou 3 vezes 5, 15. E aqui, 30 a dividir por 15 é igual a 2. E o resultado é 2. Mas uma coisa que é muito útil é quando nós temos apenas multiplicações no numerador e no denominador, podemos fazer o dito corte, que é muito satisfatório, como eu estava a dizer. Temos um 3 em cima e temos um 3 em baixo. Corta, corta. Temos um 5 em cima, temos um 5 em baixo. Corta, corta. E o resultado disto vai ser a única coisa que sobra, que é 2. Reparem que dá exatamente a mesma coisa, só que foi muito mais simples. Mas o que é que acontece muitas vezes? E não só até ao nono ano. Muitas vezes no secundário também se comete este erro. Que é, por exemplo, em vez de ter multiplicações, ter somas. 2 mais 3 mais 5 sobre 3 mais 5. E nós chegamos aqui, temos números iguais, que maravilha. O 3 corta com o 3, o 5 corta com o 5, isto aqui é igual a 2, está feito. Passamos ao próximo exercício e toca andar. Mas isto está completamente errado. Reparem no seguinte, fazendo aqui o teste, passando aqui para baixo e fazendo aqui a mesma operação. 2 mais 3, 5, mais 5 dá 10. 5 mais 3, 8. Podemos simplificar, isto é uma fração, embora não seja uma fração própria, porque o numerador é maior que o denominador, mas não deixa de ser aqui uma fração. Podemos dividir em cima por 2 e em baixo também por 2. Temos sempre de dividir o numerador e o denominador. 10 a dividir por 2 dá 5. E 8 a dividir por 2 dá 4. Parece-vos que o 2 é igual a 5 quartos? Não, não é. Até porque 5 quartos é igual a 1,25. Se fizerem o teste na vossa calculadora, vão chegar a esta conclusão. Portanto, só podemos cortar os números que estão no numerador e denominador se tivermos apenas multiplicações. Se tivermos somas, subtrações, mesmo que haja multiplicações também, não o podemos fazer enquanto não tivermos só multiplicações, porque senão o resultado não vai estar correto. É muito diferente termos 5 quartos ou termos 2. E chegamos assim ao final de mais um vídeo. Outro grande erro que vocês podem cometer é não subscreverem o canal, não ativarem o sininho para não perderem os próximos vídeos e não deixarem também o vosso like aqui no vídeo. Já agora aproveito para vos pedir para deixarem nos comentários outros erros que vocês já tenham cometido em matemática e que agora já não cometam, porque a realidade é que só aprende quem erra. E a melhor maneira de aprender é mesmo fazendo e cometendo erros. Fiquem desse lado. Até à próxima.